TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao ciclo de palestras online da EPIFO, Escola do Parlamento de Fortaleza, um órgão da Câmara Municipal de Fortaleza. Estamos na nossa 21ª edição do ciclo de palestras online, hoje com uma palestra relacionada ao humor, né, como a gente vai daqui a pouco mencionar, explicar direitinho do que se trata, com o professor Márcio Axelrad. Tá? Eu sou Sávio Mota, né, habitual mediador aqui desses encontros. Sou um homem, vou fazer minha autodescrição agora, sou um homem mestiço, de pele clara, olhos, cabelos e pelos faciais negros. Estou vestindo uma blusa social preta com mangas dobradas e relógio com a pulseira marrom, ele é prateado. E ao fundo eu tenho um cenário virtual padrão da EPFO, né, que imita aqui uma parede, uma iluminação, um efeitozinho azul embaixo, e as logos aqui, tanto da EPFO, da Escola do Parlamento de Fortaleza, quanto da Câmara Municipal de Fortaleza. Tá? A gente, como eu mencionei, a gente tem esse encontro gravado sempre para ser editado e retransmitido, né, reprisado pela TV Câmara Fortaleza, também sai no canal do YouTube, né, na playlist da Escola do Parlamento de Fortaleza, e fica aí um abraço também ao pessoal da comunicação toda, que sempre é parceiro da gente. Professor Márcio, esse é o nosso palestrante, Márcio Axelrad, psicoterapeuta, professor universitário, mestre e doutor pela UFRJ na área de comunicação e cultura. Professor, fique à vontade para falar um pouco mais da sua experiência. Eu peço também que você faça uma breve autodescrição, tá? Perfeito. Obrigado, Sávio. Bom, então, muito boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Vou propor aqui algumas reflexões, enfim, né? Vou propor uma conversa, né? A palavra palestra dá uma noção muito pomposa, né? E o nosso tema já pretende quebrar um pouco com essa pomposidade. Inclusive, professor, perdão, Oi, já quebrando o protocolo para o pessoal sentir que a gente está, né, aqui mais tranquilo, vou lhe interromper para lhe dizer, olha, ainda vou explicar sobre o que é o tema, a palestra, você pode ficar à vontade, pode me interromper também, nós estamos entre amigos, de fato, até comentei aqui em confidência, o professor Márcio foi meu orientador, né, e não fui eu que o indiquei, nem nada disso, por acaso chegou o nome dele para a gente, aí eu conheci, eu falei, olha, esse é um bom professor, tá aí, só aproveitando, já quebrando o protocolo aqui para deixar esse ponto claro. Então, logo depois eu vou fazer a introdução, justamente para que você fique à vontade aí, fale da sua experiência e faça a sua descrição, por favor, não esqueça disso. Perfeito. Então, tá bom. Então, começando, né, pelos agradecimentos, queria agradecer, primeiramente, ao Secundo, que foi quem fez essa ponte. O professor Secundo também foi me orientando, produzimos juntos, escrevemos artigos juntos, é um pesquisador do humor, também esteve aqui na Escola do Parlamento já, falando, né, anteriormente sobre o Ceará Moleque, né, o tema dele é a molecagem, enfim, né, e me indicou para cá, e agradeço ao Sávio também, que, como ele mesmo já falou, já, né, foi meu aluno, foi me orientando, enfim, e um prazer enorme reencontrá-lo aqui nessa experiência. Muito bom também ver essa sala, né, pessoas conhecidas, alunos, né, ex-alunos, acho que eu vi a Samara aqui, que foi minha aluna, né, Samara, e vários alunos atuais e outras pessoas que eu não conheço, né, que, enfim, estou conhecendo agora. Tudo isso é muito diferente ainda, né, para a gente falar nesse formato. Estou conhecendo, né? Gostaria muito de conhecer, realmente. Esse formato virtual, né, tem vantagens, mas tem suas limitações. Mas diria que sim, né? Estou conhecendo, gostaria muito de interagir com vocês, né, via chat, enfim, como for possível, para que isso realmente não seja um monólogo. Bom, eu vou me descrever, então, eu não estava preparado para essa, mas vou de improviso aqui.
Vou fazer igual o Sávio, né? Bom, meu nome é Márcio Axelrad, eu sou um homem cis, sou brasileiro, sou carioca, sou judeu e estou ficando careca. Eu acho que isso me descreve. Tá ficando agora, né, professor? Só agora. Tá bom. Diga, Sávio. Então, professor, a gente, só reiterando aqui, antes de fazer a introdução propriamente do tema, os avisos, né, como eu já contei antes. A gente tem a gravação e a transmissão da palestra, fiquem cientes disso. O segundo ponto, todo mundo parece que já está ciente também, é que a gente pede que a interação seja via chat, né, para organizar melhor essa nossa dinâmica, com o microfone desligado. A câmera pode até ficar ligada, mas convém muitas vezes também deixar desligado. A questão do certificado. Quem se inscreveu pelo Simpla, deixou lá seus dados, né, completos, vai receber o certificado 2 horas a aula nos próximos dias. Claro, né, estando presente aqui no momento. Agora, quem chegou por fora, quem não se inscreveu pelo Simpla, eu peço, por favor, coloque aí o nome completo, o e-mail direitinho, para que a gente possa enviar esses certificados que a gente está controlando esse momento de presença também. Por fim, do meio para o fim da palestra, eu vou soltar também o link da avaliação desse momento, que é muito importante para a gente da Escola do Parlamento e que dá retorno também ao professor, né, a respeito dessa palestra. Coisa rápida, de 2, 3 minutos, você consegue responder tranquilamente essa avaliação. Formulário pequeno, tá, gente? No Google Forms. E é isso. Vamos, então, falar propriamente do nosso tema. Foi por volta de 1735, olha só, que Carlos Linneu escreveu o Systema Naturae, e que colocou o ser humano no reino animal. Na verdade, essa ideia não é propriamente moderna, mas é dessa data, mais ou menos para cá, que o ser humano ficou definitivamente junto dos outros animais, né? O que motivava Linneu na sua taxonomia, né, revolucionária para a época, é o que parece de nós, humanos, em relação aos outros animais, o que nos aproxima desses outros animais. Claro, é assim que você estabelece as categorias, mas também a partir disso, daquilo que nos aproxima, nós podemos perceber o que nos distingue dos demais, né? E o riso é uma dessas marcas de distinção do ser humano em relação a todos os outros seres vivos. A capacidade de rir de si mesmo, em especial, né? Você pode até achar que o macaco ri, tem ali aquela expressão bem galhofeira, mas a capacidade de rir de si mesmo, ela é muito característica nossa, né? Então, essas contradições da taxonomia nos traz uma lição. Nem tudo é o que parece. Então, será que o riso ele é tão desimportante assim? Vamos pensar, vamos colocar, né, que há pensadores de outros tempos, mas até os dias de hoje, que já consideraram esse tema. É exatamente disso que o professor Márcio vai tratar hoje na sua palestra, que afinal tem o nome, né, de Humor e Humanidade, considerações sobre o riso. Né? Então, o que podemos falar desse tema, do riso? Será que a gente deve levá-lo a sério? A gente pode levar o riso a sério? É esse o caminho? E o que as artes, né, a literatura, o cinema, a prosa, a poesia, o que essas artes nos traz de novo sobre isso? Para isso que a gente traz aqui o professor Márcio, passa a palavra para ele. Professor, fique à vontade, agora sim, pode começar a sua palestra da sua forma. Beleza, obrigado, Sávio. Bom, uma ótima abertura, uma ótima apresentação. Dá para a gente já começar aqui, né, aquecendo os nossos motores mentais. Gente, é o seguinte, né? Esse é realmente um formato atípico, né? A gente atravessou uma pandemia aprendendo a mexer nele e tal, mas é fato, né? Assim, não temos o encontro presencial. Então, eu queria tentar aproximar o máximo possível, né, a gente. Quando eu dava aula online e o grupo de estudo que eu ainda coordeno online, a gente sempre, né, procura pedir que as pessoas liguem as câmeras. Não sei qual é o protocolo aqui, mas é sempre um convite, né? E é uma maneira, mesmo que você ligue e depois desliga, não tem problema, né? Mas, assim, é uma maneira mesmo da gente poder minimamente se ver, né? Interagir de uma outra maneira.
Mas é um... Oi, pois não. Só pontuando, justamente, ó, a gente pede que os microfones sejam desligados, que a gente não tem muito controle de som. Sim, Mas sim. quem se sentir à vontade pode sim ligar a câmera, tá? A gente, claro, pede só um pouco de cuidado com o que vai estar aí por trás, alguma coisa assim. Mas fique à vontade, gente. Quem quiser pode ligar sim a câmera, tá bom? É só uma questão do som, principalmente, que pode atrapalhar um pouco. Perfeito. E, de fato, né, não é imposição, não é obrigação, nem nada disso, é realmente um convite. E mesmo que você não ligue sua câmera, espero que aproveite, esteja presente aqui conosco. Eu preparei uma linha de raciocínio e queria compartilhar com vocês. Alô, Calel, boa tarde, Gabriel. Beleza, né? É o Calel da Unifor? Tá vendo como são as coisas? Valeu. Bom, enfim, então, bem-vindos todos, né? Estou vendo vários alunos, muito bacana, e gente nova. A minha fala, eu sou professor universitário, né? Como o Sávio falou, sou professor de psicologia, minha formação é em psicologia, com mestrado e doutorado em teoria da comunicação, e o meu tema de pesquisa sempre foi humor. Então, tem uns 30 anos que eu me dedico a pensar seriamente sobre essa questão. Mas não vai ser uma fala acadêmica, nem nada parecido, né? Eu acho que vai ser uma conversa bem, né? Enfim, bem fácil de entender mesmo para quem não tem formação acadêmica. Pedi para o Sávio ajuda aqui nos slides, né? Ele preparou aqui uma apresentação bem legal. Volta lá um pouquinho, por favor, Sávio. Aqui é um sumário, exatamente, né? Alguns nomes, alguns personagens e algumas ideias-chave, né, para me orientar nessa conversa. Então, a gente vai começar, né? Vou começar por uma ordem absolutamente afetiva, enfim, né? Escolhi não uma ordem cronológica. O primeiro personagem se chama Friedrich Nietzsche, é um filósofo alemão do século XIX. Kant tem uma contribuição importante para nos dar. Depois a gente vai para a Grécia, vai visitar Demócrito, Diógenes e Aristóteles. Acho que com esses três a gente consegue ter um panorama muito interessante das reflexões que os gregos fizeram a partir do tema do humor e do riso. E depois, ou na verdade não depois, mas intercalando com tudo isso, eu vou tentar trazer cenas de filmes, né? Vou comentar alguns filmes com vocês. Vou falar sobre um grupo inglês chamado Monty Python e vou falar sobre um diretor norte-americano chamado Woody Allen. A princípio, né, se não todos conhecidos, pelo menos todos conhecíveis. E aí, no final, né, tem a lista de referências e recomendo muito que vocês né, enfim, assistam os filmes e acho que né, leiam os livros que a gente vai indicar aqui. Bom, um primeiro livro, né, só para já começar com bibliografias, é um livro que, para mim, é uma referência, né, foi quando eu comecei a estudar humor aqui no Ceará, né, eu vim para cá há 20 anos e fundei um laboratório chamado Lab Graça, Laboratório de Estudos do Humor e do Riso. E o primeiro livro que a gente leu chama História do Riso e do Escárnio, do Jorge Minuart. A palavra escárnio é bem interessante, né? Vou já pegar um gancho aqui um pouco com o que o Sávio falou, né? O riso nos primatas, digamos assim, né? O riso é exclusividade humana. A gente vai ver aqui que, sim, né? O que a gente está chamando de riso é exclusividade humana, que é o riso atrelado ao humor, à consciência, etc. Mas a experiência já está presente nos primatas. Só que o riso nos macacos, né? Não é riso propriamente, é agressividade, é escárnio, né? É mostrar os dentes para os inimigos, né? É isso aqui, é fazer isso aqui, né? Então, é um riso que tem uma função bélica, uma função de guerra, né? Mostrar força, superioridade e tal. E depois isso vai sofrendo modificações interessantíssimas a partir do momento que o macaco vai se humanizando, né? Então, a gente está falando aqui do processo de humanização desses primatas. Pode passar, sabe, por favor? Bom, Nietzsche é um personagem bastante denso, bastante complexo e tem uma visão sobre o humor e sobre o riso muito particular, muito específica. Como eu falei, estamos aqui no século XIX, né? É um período muito específico, muito especial da nossa existência humana, é um período de crise,
né, profunda. De uma certa maneira, a palavra crise que a gente usa hoje, à torta e à direita, né, e eu não tenho dúvida que se eu perguntar para 10 entre 10 pessoas, elas vão dizer que sim, vivemos numa era de crise. Essa crise profunda em que a gente está vivendo, de alguma maneira, foi antecipada pelo Nietzsche no século XIX, né? Então, ele fala muito sobre desencantamento, niilismo, né? Muita gente confunde o Nietzsche, chama ele de niilista, ele não é um niilista, absolutamente, né? Ele está denunciando o niilismo. E o riso tem, no pensamento dele, um papel muito importante, principalmente esse que o Sávio mencionou, que vai nos acompanhar ao longo dessa fala, né, dessa noite, que é a autoderrisão, rir de si mesmo. Então, o Nietzsche tem a epígrafe de um livro, né, importante. Olhem o nome do livro, A Gaia Ciência. Gaia quer dizer alegre, né? Gay significa literalmente alegre em inglês, né? A Gaia Ciência é a ciência alegre. E vejam, essa é a proposta metodológica, né? Por que a ciência é tão séria, tão sisuda? Eu faço a mesma provocação sempre em relação à universidade, né? Quando eu comecei o Lab Graça, o objetivo era esse, né? A pergunta de base da gente é: por que não se ri na universidade? Por que não se ri na escola? Por que não se ri no parlamento? Posso falar aqui? Enfim, né? Por que essas instituições são tão sisudas, tão sérias, etc., né? Por que nós nos levamos tão a sério? E aí a frase que eu trouxe do Nietzsche, a epígrafe da Gaia Ciência moro em minha própria casa, nunca imitei nada de ninguém, e sempre ri de todo mestre que não riu de si também. Então é um convite à autoderrisão, né? O mestre que se preza não deveria se levar muito a sério. É o primeiro que deveria, de alguma forma, rir de si mesmo. E, na prática, é o último que faz isso, né? A gente não se coloca nessa situação. Vou usar a universidade como exemplo, mas estou falando aqui dos papéis sociais em geral, né? Você não se coloca no lugar, digamos, de palhaço, né? Ou se coloca. E aí a gente vai ver aqui alguns mestres palhaços, né? Alguns mestres nessa dimensão. E trouxe uma citação do Nietzsche do Zaratustra, né? Que é o seu grande livro. E ele diz assim: vós, ele está falando para a gente, né? Não para os homens, vós olhais para cima quando desejais elevação, e eu olho para baixo porque sou elevado. Qual de vós pode simultaneamente rir e ser elevado? Aquele que escala as mais altas montanhas ri de todas as tragédias e de todos os dramas. Acho que essa última frase é bem autoexplicativa, né? Não, é bem poético e tudo mais, mas é bem fácil de entender, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, basicamente, que a vida é uma tragédia quando você está vivendo, quando você está embaixo, quando você está aqui, né, na existência. Mas se você consegue se elevar, né, vejam que tem essa coisa do alto e do baixo, né, você consegue chegar a um patamar superior, você consegue rir da tragédia que é a vida. Você consegue rir da existência, das suas agruras e, principalmente, da morte, né? Podemos seguir? Pronto. Aí trouxe o Kant, que ajuda também a gente a entender, aí já volta mais 100 anos para trás, né? Repara que a nossa linha do tempo aqui definitivamente não é cronológica, né? Do Kant, que é um filósofo, né, enfim, divisor de águas, um cara que mudou realmente a história do pensamento, eu vou trazer só uma frasezinha, que é um ditado, digamos assim, né, em latim. Kant diz: ridendo castigat mores. Mores é a palavra que vai dar em moral, mas, na verdade, a palavra moral, para nós, já ganhou uma conotação completamente diferente do que era na época do Kant. More quer dizer costumes. Costumes. Isso são mores. Então é engraçado, né? Porque moral não é agir de forma certa, correta. Moral é agir como todo mundo age. É fazer o que todo mundo faz, né? É seguir os costumes, seguir a moral. Voltando a Nietzsche rapidamente, Nietzsche é um crítico contumaz da moral, né? De fato, ele acha que a moral realmente só merece o nosso escárnio. Bom,
Ridendo castiga de mores. O que Kant quer dizer com isso? Rindo se castiga os costumes. O riso é a possibilidade do homem, né? Como a gente está construindo aqui um raciocínio, né? Você pode rir de você pode rir da vida, você pode rir da morte, e você pode usar o riso também como ferramenta política, como ferramenta de transformação social. Um exemplo contemporâneo do Kant, né, um autor que eu gosto muito lá do século XVIII, é o francês Voltaire, que fazia peças de teatro achincalhando os poderosos. Se você quiser atualizar, certamente você consegue imaginar aí alguns programas de televisão, de internet, influenciadores, enfim, seja lá o que for, né? Como é que se chama essas pessoas? Humoristas, né? Vamos chamar de humoristas, que fazem crítica social, né? Que te convidam não apenas a rir, mas a pensar. Porque aí vem uma coisa bem interessante também para a gente, né? Tem tudo que é tipo de riso, né? Tem vários tipos de riso. O Minoir, por exemplo, no livro dele, ele faz toda uma categorização. O Bergson é um filósofo incrível que tem um livro sobre o riso, né? Sobre o cômico, na verdade, ele vai fazer toda uma categorização e tudo mais. Tem tudo a ver com essa ideia do ridendo castiga de mores, né? Quer dizer, a gente ri de algo que se cristalizou. Ele fala do mecânico, né? O Bergson fala, quando o mecânico se instaura sobre o vivo, aí algo de ridículo acontece, né? Quando você está engessado, está enrijecido e tal. E o riso, o que é, então, na verdade? Né? Ele aparece aqui como um apontar de dedos, né? Como esse humorista, esse personagem, ele está sempre em risco, né? Voltaire, por exemplo, passou boa parte da vida dele na cadeia, né? Na famosa Bastilha, né? Passou boas temporadas na Bastilha porque falava, porque escrevia, porque colocava em cena, né, o ridículo da sociedade. Então, a gente tem aqui um fenômeno bem interessante, né? Tem inúmeras modalidades de riso, tem várias formas da gente rir. Aqui nos interessa particularmente um riso que está atrelado ao pensamento, né? Não é o riso ha, né? Vamos dizer assim. Alguém escorregou numa casca de banana. Isso é engraçado. É engraçado. Bergson explica até por que é engraçado, e ele ainda diz que é mais engraçado se quem escorregar for um poderoso, né? Ele faz toda uma equação, né? Se alguém cai, você acha engraçado. Por que você acha engraçado? Porque você não caiu, né? É basicamente como se a gente dissesse, nós não caímos, né? Quem cai é o outro. Então, não é a autoderrisão, é o contrário, né? Eu não caio, eu sou perfeito. O outro é que é ridículo. Caiu, escorregou, caiu com a bunda no chão. O riso que nos interessa aqui é um riso mais específico, né? A gente está convidando você a pensar, a partir de agora, o riso não só como diversão, né? Nada contra, aliás, nada mesmo, né? A besteira, a bobagem, né? Isso tem uma importância capital, não estou desmerecendo a besteira e nem a bobagem. Tem um outro livro maravilhoso da Alice Viveiro de Castro sobre palhaços no Brasil, chama Elogio da Bobagem, e é isso, né? O riso tem muito a ver com a besteira, com a bobagem, né? Isso é fantástico. Vamos falar um pouco sobre isso também, né? Mas ele tem também embutido em si essa, vamos chamar de tríplice crítica, né? Uma crítica a si mesmo, autoderrisão, uma crítica ao mundo, à vida e principalmente à morte, e também uma crítica de costumes, né? Uma crítica dos hábitos, da maneira como a sociedade se estabelece, né? Então, quando você consegue rir de uma norma social, por exemplo, né? O professor tem que ser sério, etc., né? Você está seguindo a premissa ridendo castiga de mores, né? A partir do riso, você consegue castigar os costumes. E percebam aqui também que há um componente pedagógico nisso, né? O riso, esse riso de escárnio, ele tem um quê de aprendizado, né? Quer dizer, eu não quero ser objeto de escárnio, então eu vou me comportar, eu vou me controlar e eu vou seguir a norma, eu vou seguir os costumes. Não porque eu acredite neles, particularmente, mas porque eu sei o preço que se paga para, né, quem sai dessa norma. E, felizmente, temos muita gente que sai dessa norma. Os palhaços, por exemplo, né? O palhaço é exatamente esse, né? Essa figura que, né, não tem nenhum medo, não tem nenhuma vergonha, até
nenhum conhecimento, inclusive, né? Ele é absolutamente inocente. Então, por conta disso, ele pode se colocar a serviço do escárnio alheio, né? E é o que a gente faz quando vai ao circo, ver o palhaço, ao teatro, né? Ver a comédia, né? Quando a gente assiste um show de humor, alguma coisa assim. Então, vou seguindo aqui. Um dos muitos diferenciais da nossa espécie é a capacidade de rir. Processo complexo, né? O Sávio realmente introduziu muito bem, né? Que envolve aspectos biológicos, psíquicos e sociais. E aí vem uma lei que a gente estudou lá no Lab Graça, né? Era uma espécie de frase que a gente, né, tinha na porta da entrada do nosso laboratório. Dize-me do que ris e do que não ris, e te direi quem és. Convido você a refletir um pouco sobre essa ideia, né? Uma piada não é engraçada em si, né? Nenhuma piada é engraçada em si, nada é engraçado em si, na verdade. É tudo em relação, né? É tudo numa relação. Então, quando a gente começa a perceber do que as pessoas riem e, principalmente, do que as pessoas não riem, isso diz muito sobre elas, né? Isso diz muito sobre essa sociedade, né? Tem alguns temas, por exemplo, que para certas culturas é tabu. Me lembro, por exemplo, do caso do Charlie Hebdo, né? Um jornal humorístico francês que, né, fez uma charge com Maomé. Para certos, né, grupos, Maomé não é figura que se brinque, e eles foram às vias de fato para mostrar a opinião deles e fizeram um ato, né, um ato terrorista. E acho isso muito simbólico também, eu acho essa uma bela mensagem, né, para essa nossa aula de hoje. Do que você ri, do que você não ri, né? É aquela história de, né, contar uma piada, está todo mundo rindo, você não achou graça? Tem sentido ali, né? Tem algum significado ali. Claro, pode ser simplesmente porque você achou a piada ruim, mas o argumento que eu estou tentando levantar é que pode ser que aquilo tenha mexido com alguma coisa que para você é, digamos, sagrada, né? O sagrado não é bem visto como objeto de escárnio. E daqui a pouco a gente vai ver, né? Vou analisar com vocês aqui um estudo de caso, né? E aí, né, o tema que eu já levantei, que é a ideia do riso da morte. O nome dessa palestra, na verdade, eu tinha pensado em Rir de Morrer, que é o título de um artigo que eu publiquei, né, uma vez, e que é um jogo de palavras, né, evidentemente. Morrer de rir é quando você ri tanto que morre. Rir de morrer é quando você faz isso que a gente está propondo fazer aqui, né? Então, a gente está falando de quê, basicamente, né? Adentrando aqui o aspecto filosófico da nossa palestra. Somos mortais, né? É uma espécie de, né, exercício de lógica, né? Um silogismo, né, diria Aristóteles. Somos mortais, né? Então, a gente sabe disso. E aí vem um diferencial, né? Aquela velha pergunta, o que nos diferencia das demais espécies? Tem várias respostas, cada, né, autor, cada filósofo deu a sua resposta e tivemos respostas muito variadas para essa pergunta, né? O homem é o animal racional, é o animal político, enfim, né? Tem um bocado de definições, né? De gente, o animal linguageiro, né? O homem é o ser da linguagem, é o ser simbólico, né? Eu queria acrescentar, o homem é o animal que joga, né? O Homo ludens, do Huizinga, ele fala, né? A definição de homem está pelo jogo. E aí eu vou acrescentar mais uma, né? Gostaria de incluir aqui a minha humilde contribuição para a história do pensamento. O homem é o animal que sabe que vai morrer e que consegue, de alguma maneira, viver sabendo disso. Como é que ele consegue? Humor, né? É o rir de morrer, né? A gente, de alguma maneira, dribla a morte pelo riso. E aí, né, vou também propor aqui alguns, digamos, estudos de caso, né? Vou usar, como eu falei, o cinema para falar um pouco sobre essa experiência. Passa para o próximo, Sávio, para eu ver o que vem por aí, que eu também não sei. Ah, pronto. Ok. Não estou sendo pego totalmente de surpresa. Mas só aproveitando, professor, você disse que eu elaborei, eu só dei uma força aí no material. O roteiro é todo seu, né? Não, eu sei, não. Você
Então, você não está tão surpreso assim, não. Não, é porque eu não sabia o que vinha agora. Não, tranquilo. Bom, então é isso. Estamos aqui falando do bípede mortal autoconsciente. Estudo de caso, Woody Allen. Woody Allen é um diretor de cinema bastante conhecido, tem uma filmografia extensa, e eu vou sugerir 2 filmes do Woody Allen para essa nossa discussão. O primeiro é, se não me engano, o 4º filme dele, é um filme de juventude. Se chama, em português, A Última Noite de Boris Grushenko. E, em inglês, se chama simplesmente Life and Death, Vida e Morte. Ele faz ali uma brincadeira escrachada com os russos, né? Dostoiévski, aqueles escritores, principalmente Dostoiévski, né? Escritores russos, né? e a morte, e a existência, e faz lá um personagem angustiado com a questão da morte, né? Pensa na morte o tempo inteiro, etc. e tal. E, basicamente, né? Entre muitas piadas que ele faz, né? Usando o medo da morte, as grandes angústias humanas e questões pequenas, né? É sempre assim, ele liga, né, a morte, né? Uma cena, por exemplo, que ele vê, né, o personagem vê a morte, aquela famosa cena, né, representação da morte de a caveira com a foice e tal, levando um cara que ele conhece, né? E aí ele para e pergunta: você morreu? Ele fala: como é que é? Ele pergunta, né? Como é que é estar morto? Como é que é a morte? Aí o cara pensa e fala assim: você sabe a sopa lá do restaurante do Lipsky? Ele fala: sei. Ele fala: pois é pior. É isso, né? Ridículo, é absurdo, né? Ele compara a morte com a sopa ruim de um restaurante e tal. Então, ele vai driblando a morte com essas, né? Com essas estratégias, né? Cômicas. O Woody Allen, ele era fanático por um diretor de cinema sueco chamado Ingmar Bergman, que era o contrário do Woody Allen, né? Que é a seriedade e a coisa e tal. E o Bergman tem um filme muito famoso chamado Sétimo Selo, em que um cavaleiro medieval joga xadrez com a morte, né? A morte desafia ele para uma partida de xadrez, e o filme vai se desenrolando, e é evidente que ele vai perder, né? Porque não tem como ele ganhar. O Woody Allen escreveu uma crônica em que né, baseada nisso, só que o cara ganha. E aí a morte propõe uma melhor de 3, e aí fica uma situação constrangedora. Eu acho tudo isso extremamente emblemático do argumento, né? Isso não resolve o problema da mortalidade, né? A má notícia é essa, né? Continuamos mergulhados no trágico, né? Nossa existência é trágica, mas a gente tem esse respiro, esse alívio cômico, vamos dizer assim, né? Esse respiro que é poder rir. O outro filme do Woody Allen que eu queria usar como exemplo é Anna e Suas Irmãs, Hannah and Her Sisters. É um filme de 81. O Boris Grushenko deve ser de 74, talvez. 75. Eu procurei aqui. Obrigado, sabe? E Anna e Suas Irmãs é um filme primoroso. Recomendo muito que assistam, e vou dar uns spoilers básicos aqui, né? Infelizmente, tem que ter spoiler, porque não tem como comentar o filme sem falar. O personagem do Woody Allen, ele é um hipocondríaco, morre de medo da morte, de novo, né? Para variar, neurótico. E aí ele vai no médico, e o médico diagnostica ele com uma doença terminal. Ele tem poucos meses de vida. Ele sai do consultório arrasado, né, desesperado, e ele, que nunca foi religioso, embora seja judeu, começa uma peregrinação em busca do sentido da vida. Guardem essa frase, né? O sentido da vida. Ele vai atrás do sentido da vida. Vejam, né? Tá tudo ali, todos os ingredientes estão ali, né? O trágico, a mortalidade, né? A proximidade da morte por causa de um diagnóstico de doença terminal. E aí ele começa a procurar religiões, e aí tem vários encontros cômicos com várias religiões, porque nenhuma delas dá, né, aquela resposta que ele queria. Ele tenta ser Hare Krishna, né? Fica lá pulando, cantando no aeroporto, e vê que não funciona.
Ele tem uma hora que ele resolve ser católico, e aí tem uma cena engraçadíssima da mãe dele, desesperada, onde foi que eu errei, né? Onde foi que eu errei? Meu filho vai virar católico. E ele experimenta o catolicismo e, no fim, ele diz que não funciona para ele, porque ele não funciona bem com uma religião pague agora e leve depois, né? Essa ideia de que você, né, tem que ser bom agora para ganhar a vida eterna não funciona para ele. E aí ele vai se desencantando com todas as religiões, zombando de todas, principalmente do judaísmo, né? E aqui a gente tem um povo que é craque em autoderrisão, né? Cearense também é bom nisso, aliás, viu? Cearense também costuma... Não, né? por acaso tem o apelido de judeu brasileiro, né, professor? Exato, né? Também é bom de zombar dos outros, mas também é craque em falar mal de si. E aí, enfim, ele vai morrer, né? Ele está com uma sentença de morte. E aí ele volta lá no consultório do médico, né? Chamam ele para uma consulta, ele vai lá e o médico diz que foi engano. Rapaz, desculpa aí, né? Foi mal, erramos. Não, trocaram o seu exame com de outra pessoa, desculpa, né? Acontece, sem ressentimentos, né? E aí ele fica tomado de uma euforia, né? Ele sai do consultório pulando. A cena é muito bem filmada, né? Porque a câmera está distante, você vê a rua, você vê as ideias passando na cabeça dele e você vê ele andando. Então ele sai do consultório, feliz da vida, alegre, saltitante, vou viver, e de repente ele faz assim. Ele fica triste de novo, né? Baixa a cabeça, fica aquela postura corporal. Por quê? Porque ele percebeu que ele não vai morrer agora, mas ele vai morrer, né? Bate de novo, né? Bate o Dostoiévski ali, né? Bate o espírito russo. Então não vou morrer agora, mas eu vou morrer de qualquer maneira. E aí ele fica super angustiado, né? Que é o que a morte faz com a gente, né? Quando bate, né? Quando você recebe essa enxurrada, e aí ele sai andando pela rua, né? E ele passa horas andando a esmo. E aí ele fala assim, né? Eu não sabia o que fazer, né? Ainda tem outra. Ele tenta se matar, ele tenta dar um tiro e não consegue, erra, né? Erra a pontaria, fica nervoso e tal, sai andando pela rua. E aí ele precisa botar a cabeça em ordem, né? Ele fala: eu preciso de uma coisa que me dê sentido para a vida, uma coisa lógica, uma coisa racional. Aí, sem pensar, ele entra no cinema. Eu não sabia o que estava passando, e aí ele entra no cinema. E a próxima cena né, muito melhor de ver, óbvio, né? Minha descrição aqui é o que dá. É uma cena de um filme dos irmãos Marx, que era um grupo de humor dos anos 30, completamente caótico e anárquico. É uma cena gigantesca, com um monte de gente dançando, pulando, uma cena que não faz o menor sentido, não tem lógica, é o contrário de tudo que ele, né, achava que precisava, né? E aí ele continua lá muito nervoso, muito exagerado, e aí ele fala: de repente, eu comecei a relaxar. E eu comecei a falar: pô, tá bom, a vida é uma merda e termina mal, mas olha essas pessoas na tela, olha como elas estão se divertindo, olha como elas são engraçadas, olha como tem música. Como é que eu posso não aprovar uma experiência como essa, né? E aí ele abraça o trágico, né? Aí ele vira, digamos, um Nietzscheano, né? Ele vira um Nietzscheano. Ele abraça o seu trágico. Vou morrer? Mas, poxa, dá para se divertir um pouquinho no meio do caminho, né? Dá para se divertir um pouco enquanto isso. E acho que essa lição do Woody Allen, né? Do Alan Königsberg, nome verdadeiro do rapaz, ajuda um bocado, né? Então, esse seria um primeiro estudo de caso, né? Estudo de caso de Allen. Essa cena eu acho que é do Ana e Suas Irmãs, essa cena especificamente. Isso, exatamente. Isso é do Ana e Suas Irmãs. Enquanto isso, está lá o filme rolando, tem vários outros personagens. Enfim, é um filme de fato bárbaro, né? E eu acho que essa cena, né, fecha muito bem essa questão, eu acho que ilustra muito bem isso que eu estou querendo demonstrar, né? A vida não faz sentido, né? A vida é complicada, enfim, né? Somos mortais e sabemos disso, porém,
podemos rir enquanto isso. Bom, vou pular agora, então, rapidamente para dois gregos que, né, merecem a nossa atenção. Então, vejam, vou voltar lá para o início, né, da nossa civilização. É considerado, é de praxe, né, dizer que o nosso mundo judaico, cristão, greco-romano começa, em grande medida, lá na Grécia, no que hoje a gente chama de Grécia, né? Não era um país, enfim, né? E foi o berço da filosofia, né? Do que se passou a chamar de filosofia. Bom, não vou entrar em detalhes, assim, né? Mas só para situar, o projeto filosófico começa no século VI a.C., com Pitágoras, com Tales, com as primeiras escolas filosóficas, depois com Sócrates, Platão, Aristóteles, e tinha a pretensão de conhecer o mundo, né? A grande discussão era sempre o que é o mundo, qual é a origem de todas as coisas, como dar uma explicação para os fenômenos naturais, sem precisar recorrer aos deuses, né? Uma explicação que hoje a gente chamaria de racional ou lógica. E no meio desse projeto filosófico que vingou de uma tal maneira que só foi, de fato, entrar em crise no século XIX, né? Podemos chamar de um projeto platônico aristotélico, né? O modelo de mundo que os gregos lançaram para nós, não quer dizer que na época deles não houvessem críticos a essa possibilidade de conhecimento. Os sofistas, por exemplo, né? Eram personagens, professores itinerantes, que colocavam em dúvida essa existência da verdade. Mas o personagem que eu, né, escolhi para trazer aqui, na verdade, a gente poderia ter começado por aqui, né? Se a gente fosse ser fiel à cronologia, a gente teria começado com Demócrito. Por quê? Porque Demócrito, ao mesmo tempo, é um filósofo, né? É o pai do atomismo, por exemplo, né? Ele acreditava que as coisas eram feitas de pequenas... Olha que coisa, né? Século 5 a.C., o cara está imaginando que as coisas são feitas de tijolinhos, de menores substâncias, né? Não tinha microscópio, não tinha nada disso, né? Mas ele é o personagem, é chamado o filósofo que ri, né? E do que ri o Demócrito? Está escrito aqui. Rio da imensa presunção do homem de encontrar a verdade, a origem de todas as coisas, o princípio último de toda a existência. Demócrito, portanto, é o riso voltado contra, não diria contra a filosofia, mas contra a pretensão de certa filosofia de encontrar a verdade última das coisas, né? De saber o que é, de fato, a verdade. Então, aqui é um riso muito curioso, né? Um riso de dentro da filosofia apontado contra a filosofia, né? O texto do Demócrito é bonito, é um pouco maior, mas, enfim, é bem... Pergunta para ele, né? Do que você ri, e aí ele faz uma lista, né? De todas as presunções humanas, né? De tudo aquilo de como o homem é ridículo, né? Na verdade, é isso, de como o homem é ridículo na sua presunção de tudo conhecer. E ainda na Grécia, um outro personagem é Diógenes, aqui apresentado com sua lanterna, seu cachorro e seu barril. Diógenes também é outro que merece a nossa consideração, embora não tenha tido muita consideração na história da filosofia, ninguém acho que conta, né? A não ser anedoticamente, sobre esse personagem que dizia-se, né? Não tomava banho, não seguia os costumes, né? Não seguia as regras sociais estabelecidas, vivia como um cachorro, né? Diógenes fazia parte da escola chamada cínica, né? Os cínicos. E é muito curioso a gente ver a história dessa palavra, né? Porque hoje cínico é uma coisa muito diferente do que era o cinismo de Diógenes, né? Na verdade, ele não era cínico no sentido moderno, ele está denunciando o cinismo das relações sociais, né? De novo, rindo da moral. Ó, ele não tá. Aí veja como é diferente do ridendo castigat mores, né? Uma coisa é todo mundo ri de você porque você está fora. Por exemplo, né? Provavelmente riam muito de Diógenes, né? Muita gente vai rir, como riram de Zaratustra, né? A primeira experiência de Zaratustra com o povo, né? No livro do Nietzsche, ele é motivo de escárnio. Mas aqui o Diógenes é que está rindo, né? E ele ri da moral, né? Ele ri dos vícios
do homem em sociedade, né, da hipocrisia, do cinismo, né? É isso, ele está rindo do cinismo. Cínico, originalmente, vem de sinos, que quer dizer cão. O modelo dele é o cachorro, né? E o cachorro é um modelo muito interessante, né? Ele fala, né, o Diógenes, por exemplo, o cachorro nunca come mais do que ele precisa. Né? Quando ele está saciado, ele para de comer, né? Vejam que sutil, né? Ele está dizendo, vocês aí, gulosos, glutões, né? Ficam se empanturrando e um simples cachorro sabe muito mais do que vocês, né? Sabe a hora de parar de comer. Ele andava com uma lanterna, né? Dizem, procurando um homem. E não era um professor de escola, né? Não era propriamente uma escola como a de Platão. Ele era contemporâneo de Platão, né? Bom, e aí vamos para o nosso terceiro grego da noite. Pronto. Aristóteles, tragédia e comédia. Aqui eu vou pedir licença para entrar num raciocínio, né, acompanhando um texto. Não vou ler propriamente, mas vou me basear num texto. Aristóteles foi o primeiro sistematizador da história da filosofia. Foi o primeiro cara que escreveu sobre tudo que havia naquela época, né? Todas as descobertas, enfim, né? Ele fez É incrível, a quantidade de obras, né, desse cidadão é inacreditável. Ele escreveu um livro chamado Metafísica, onde ele fala dos filósofos que o precederam, então ele é o primeiro a fazer uma espécie de história da filosofia. É ele, por exemplo, que inventou de chamar esse povo de pré-socráticos, né? Quem veio antes de Sócrates, essa narrativa é aristotélica. Escreveu sobre Constituição, escreveu sobre justiça, escreveu sobre física, enfim, né? De Aristóteles nos interessa uma obra chamada A Poética. A Poética. Poética, poesia, é outra palavra também que mudou muito ao longo dos tempos, né? Poesia, hoje, para a gente, em geral, é verso escrito ou recitado, né? E poesia, nesse sentido, faz parte da poiesis grega, mas a poiesis é mais do que isso. Poiesis significa literalmente criação. Criação, novidade, criação de coisas que não existem. E aí, Aristóteles teria escrito 2 volumes desse livro, A Poética, o primeiro sobre a tragédia e o segundo sobre a comédia, especificamente sobre as representações teatrais, né? Porque reparem que tragédia tem um duplo sentido aqui para nós, né? Tragédia, do jeito que eu apresentei até agora, é sua vida, né? Aquilo que acontece com a gente, né? A existência humana, né? As dificuldades, a mortalidade, né? Isso que acontece conosco é o trágico, né? É da ordem do trágico. Mas aqui tragédia passa a ser também um estilo poético, especificamente teatral, né? As tragédias gregas, acho que são bastante conhecidas, pelo menos de ouvir falar, né? Sófocles, Ésquilo, né? Sófocles escreveu algumas das comédias, das tragédias que chegaram até nós. Acho que é o Édipo Rei, a mais famosa, né? Édipo Rei, Antígona, Édipo em Colona e várias outras, né? Os persas têm muitas peças com essa, né? com essa pegada trágica, né? Chamadas de tragédias. A maioria delas não chegou até nós, né? A gente perdeu aí muita coisa mesmo. Mas sobraram algumas inteiras e alguns fragmentos, e a gente consegue ter uma noção do que era a tragédia grega. Bom, a tragédia grega era, diferente do teatro moderno, representada em festivais religiosos, né? As dionisíacas, né? Dionísio, que Nietzsche cultua, né? É o deus do teatro, né? Deus da embriaguez também, e é o deus do teatro, e eram festejadas cerimônias religiosas em homenagem a Dionísio, e havia concursos de tragédia, inclusive, né? Essas peças eram encenadas 3 de uma vez, né? Você imagina aí o que é você assistir 3 tragédias de, sei lá, 3 horas seguido, né?
E para os gregos isso era como ir à missa, né? Isso fazia parte de uma cerimônia religiosa, então não era propriamente uma opção. Aristóteles, então, escreve um livro que é um manual de tragédia. Ele vai analisar algumas das tragédias, algumas da estrutura da peça, né? Tendo Édipo como modelo, e teria escrito um segundo volume da sua estética, da sua poética, né? Chamado Comédia. Esse livro sobre a comédia não chegou até nós, como muitos outros, como eu falei, se perderam por aí. E aí, então, eu vou usar, para falar desse tema, um livro chamado O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Umberto Eco é um semiólogo italiano, morto relativamente recentemente, não deve ter 10 anos, que morreu o Eco, e é um cara, enfim, absolutamente brilhante, né? Era professor de semiótica lá na escreveu muitos livros de teoria e escreveu alguns romances, O Pêndulo de Foucault e O Nome da Rosa, que virou filme depois, né? Foi filmado pelo Jean-Jacques Hano. Recomendo muito a leitura, mas não é um livro fácil, né? Ele bota lá trechos inteiros em latim, enfim, né? Mas é um livro inacreditável, né? Inacreditável. O livro tem lá 600 páginas, é uma história, um romance, e eu fiz algumas anotações a partir da parte final do livro. Então, vou tentar rapidamente situar vocês no enredo, e aí a gente vai ver aqui um debate, né? A gente vai participar de uma disputa. O personagem principal se chama Guilherme. O nome completo, William de Baskerville. William de Baskerville. Para quem gosta de Sherlock Holmes, Baskerville é o nome do livro, né, mais famoso dele, eu acho, Os Cães de Baskerville, né? E ele botou o nome do personagem de Baskerville, ou seja, né, uma espécie de Sherlock do século XIII. A história se passa no século XIII, 1230, num mosteiro medieval. E é um clima, ele escreve brilhantemente, você sente realmente o clima do mosteiro, o clima daquela época, né? Você entra naquela temporalidade totalmente diferente de um mosteiro medieval do século XIII. O Guilherme foi convidado para investigar um crime que aconteceu lá. Tá, não vou entrar nessa parte, né? Vocês leem lá e se divirtam. Bom, a horas tantas, né, ele vai investigando e tal, e vai descobrindo coisas, e tem um personagem no mosteiro, tem vários personagens, tem o diretor, tem, né, enfim, os monges, e tem um bibliotecário. O bibliotecário se chama Jorge. E esse debate, esse diálogo que eu vou contar para vocês, é um diálogo entre Guilherme e Jorge, em torno do livro A Poética de Aristóteles, segunda parte, a comédia. Vejam, então, o livro não chegou até nós, né? Por que será, né? Então, vou tentar apresentar aqui um pouco, né? Vou começar com uma parte do que seria o livro do Aristóteles, né? O Guilherme encontrou esse livro lá na biblioteca, e nele se diz assim: no primeiro livro, tratamos da tragédia e de como ela, suscitando piedade e medo, produz a purificação dos sentimentos. Como tínhamos prometido, tratamos agora da comédia e de como, suscitando o prazer do ridículo, ela chegue à purificação de tal paixão. Então, qual é o argumento do Aristóteles? Fictício, né? Porque o Umberto Eco está inventando o livro tal como seria escrito pelo Aristóteles. A tragédia serve para purificar o medo. Ou seja, quando você vai ao teatro, vê Édipo, vê o seu sofrimento, vê as desgraças que se abatem sobre ele, vê ele arrancando os olhos em cena, e quando a peça termina, você percebe que nada disso aconteceu com você,
Aristóteles diz, o que há é uma purgação do medo. Ele chama de catarsis, que é um termo que depois o Freud vai usar. Catarsis, né? É essa purgação da energia do medo. Não foi comigo. O que ele está argumentando aqui? A comédia também serve para purificar uma paixão. Mostraremos como o ridículo dos fatos nasce da assimilação do melhor ao pior e vice-versa, do surpreender enganando, do impossível e da violação das leis da natureza, do irrelevante, a besteira, né? E do inconsequente, do rebaixamento das personagens, do uso de pantomimas bufonescas e vulgares, da desarmonia, da escolha das coisas menos dignas, né? Porque no livro da tragédia ele fala isso, né? A tragédia é algo que acontece com pessoas superiores. Édipo é rei, não é qualquer coisa, né? Você está ali vendo no palco um rei e a sua decadência, né? A sua desgraça, porque a tragédia sempre termina, né? Sabemos bem, em morte, né? A comédia não. A comédia geralmente termina em final feliz, enfim, é outra pegada. E diz Aristóteles, ela trata de pessoas inferiores, ou seja, ela trata de ridicularizar, né? Ela trata da figura do palhaço. Ele ainda vai falar que tem o ridículo de coisas e o ridículo de palavras, né? O ridículo do discurso. Enfim, né? Só para situar aqui vocês um pouco no que seria o livro do Aristóteles, né? E qual seria essa proposta dele. Guilherme falando, né? A comédia nasce nos vilarejos dos camponeses como celebração jocosa após um banquete ou uma festa. Não narra de homens famosos e poderosos, mas de seresvis e ridículos, não malvados, e não termina com a morte dos protagonistas, né, como eu falei. Atinge o efeito do ridículo mostrando homens comuns, defeitos e vícios. Aqui, Aristóteles vê a disposição ao riso como uma força boa, que pode mesmo ter um valor cognoscitivo, que é o que a gente está tentando argumentar aqui desde o começo, né? O riso pode ter um valor de conhecimento, de, né, cognição. Você pode aprender com ele. Quando, através de enigmas, argutos e metáforas inesperadas, mesmo dizendo-nos as coisas ao contrário daquilo que são, de fato nos obriga a reparar melhor. Olha a frase, né, gente? O riso nos permitindo ver as coisas pelo contrário, pelo seu outro lado, permite que a gente veja melhor. Como se mentisse, né? Nos obriga a reparar melhor e nos faz dizer: eis, as coisas estavam justamente assim e eu não sabia. A verdade é atingida através da representação dos homens e do mundo, piores do que são ou do que acreditamos, piores em todo caso do que os poemas heróicos, as tragédias, as vidas dos santos nos mostraram. Aí entra Guilherme, né? Aí você tem um bibliotecário cego e a gente vai ouvir o que ele tem para dizer. O que Jorge propõe, né? Ele propõe a destruição desse livro, né? Ele é o personagem que, segundo Humberto Eco, é a razão pela qual nós não temos hoje o segundo volume da Poética de Aristóteles. Se foi assim, não sabemos, mas é uma boa sacada. Guilherme quer destruir esse riso. Desculpe, Guilherme não, Jorge, né? Jorge quer destruir o livro. E aí Guilherme pergunta: o que te assustou nesse discurso sobre o riso? E outra pergunta: não eliminas o riso eliminando o livro? E aí Jorge vai explicar, primeiro, por que ele acha que o riso é nocivo e por que ele acha que esse livro tem que ser destruído. O riso, a fraqueza, a corrupção, a insipidez de nossa carne é folguedo para o camponês, licença para o embriagado. Mesmo a igreja, em sua sabedoria, concedeu o momento de festa, do carnaval, da feira, essa ejaculação diurna que descarrega os humores e retém de outros desejos e de outras ambições. Isso é verdade. Quem estuda isso é um linguista russo chamado Bakhtin,
né? Ele tem um livro sobre o carnaval na Idade Média, no Renascimento, né? E o argumento dele é precisamente esse. Os 4 dias de carnaval, que não é a invenção de brasileiro, né? O carnaval é medieval, né? Carnaval, a festa da carne, era uma concessão da igreja, né? É como se a igreja dissesse: você, aldeão, né, que obedeceu tudo direitinho durante o ano inteiro, agora vai ter 4 dias de festa, 4 dias de inversão. E depois de acabar tudo, volta tudo ao normal. Um exemplo bastante didático, eu não sei se tem aqui, né? Na minha terra tem, né? Eu acho que no Rio de Janeiro, acho que ainda tem. No primeiro dia de carnaval, o prefeito da cidade entrega a chave para o rei Momo. E durante os 4 dias, o rei Momo é que vai governar. Não tem isso, não? Não tem rei Momo. Ô, Gabriel, tem não, é? Poxa vida, pesquisem aí sobre o rei Momo. Durante os 4 dias, o rei Momo é que governa, ou seja, vale tudo. Mas depois do 4º dia, o rei Momo tem a obrigação de devolver a chave de volta para o prefeito. Mas tem, viu? Tem rei Momo. Porque eu acho que a celebração talvez seja um pouco diferente, mas tem um rei Momo, inclusive o nome do atual é Gil Barata. Olha aí, rapaz. Aqui no Ceará, que você diz? 2023 aqui, né? Representando o Parque Araxá. Olha aí, rapaz, meu assistente sabe de tudo. Esse é o rei Momo, né? E é bem simbólica essa ideia, né? 4 dias, o camponês pode tudo, né? Pode tudo. É uma inversão total, né? É isso, a gente pode, né, se fantasiar de bailarina e sair por aí no meio da rua. Márcio, Oi. Perdão, além do seu assistente, na verdade, seu Google, né? Eu estou aqui só para te atrapalhar um pouquinho. Tem também a rainha Brisa Vitória e a princesa Cláudia Gonçalves. Eu acho que eu devia citar aí a carnavalesca família, né? Muito bom. Então, essa é a família real que nos governa durante 4 dias. Isso, para Jorge, tudo bem, está de boa, né? Que o riso seja folguedo de camponês, né? Esse debate que a gente está tratando aqui, diferente desse primeiro, não se dá na frente de todo mundo, não é público, né? É uma discussão privada. O Guilherme encontrou o livro, descobriu que realmente o livro existia, não tinha sido destruído, tinha sido escrito. E aí entra o Jorge e eles têm essa discussão, vamos chamar de teológica, né? Jesus riu, Deus não ria, enfim, né? O riso é diabólico, o riso é divino. E aí, né, o diálogo segue. Jorge fala: estarias preso já então na trama do demônio, mas se um dia, e não mais como exceção plebeia, mas como a sese do douto, consignada ao testemunho indestrutível da Escritura, se tornasse acessível e aparecesse nobre e liberal, e não mais mecânica, a arte da irrisão, né, o riso, se um dia alguém pudesse dizer e ser escutado, eu rio-me da encarnação, né? Quer dizer, o rio das Sagradas Escrituras, o rio da Santíssima Trindade, né? Vale qualquer coisa que a igreja não consideraria que pudesse ser signo de escárnio, esse livro permitiria que fosse, né? Que qualquer um pudesse rir, por exemplo, da encarnação. Então, não teríamos armas para deter a blasfêmia, porque ela conclamaria as forças obscuras da matéria corporal. Porque tem uma coisa também, né, de que o riso está ligado ao corpo, né? Ele é corporal, ele não é espiritual, né? O riso é da cara, do corpo, da bochecha, né? O Jorge fala, né? Ele mostra os dentes, ele faz a pessoa ficar feia, né? Ele é o corpo, ele está ligado às funções corporais, literalmente, né? Principalmente da cintura para baixo, né? Como isso é engraçado, né? Falar das funções corporais, né? Enfim, toda criança tem a sua fase xixi-cocô. Por que será, né? Que é tão engraçado falar de xixi, falar de cocô? E aí Jorge fala, né? Então não teríamos armas para deter a blasfêmia, porque ela conclamaria as forças obscuras da matéria corporal, as que se afirmam no peido e no arroto. E o arroto e o peido arrogariam a si o direito que é só do espírito de soprar onde quer.
Eu acho essa a melhor frase do livro. A melhor frase de todo o livro, né? Se o riso fosse permitido, o arroto e o peido, o corpo, as funções corporais, enfim, né, teriam o mesmo direito de soprar em todo lugar, um direito que cabe apenas ao espírito. E aí vou fechar com o discurso do Guilherme, né? Ele termina bem afrontoso, dizendo assim: tu és o diabo. Mentiram-te. O diabo não é o príncipe da matéria, é a arrogância do espírito. Caramba! Começamos falando um pouco sobre isso, né? Arrogância, né? A universidade como esse lugar do saber, tão, às vezes tão arrogante, né? O diabo não é o príncipe da matéria, é a arrogância do espírito, a fé sem sorriso, a verdade que não é nunca presa de dúvida. O diabo é sombrio porque sabe por onde anda, e andando vai sempre por onde veio. Tu és o diabo, e como o diabo vives nas trevas. Se eu pudesse, te conduziria pela esplanada abaixo, nu, a cara pintada como um jogral e um bufão, para que todo mosteiro risse de ti e não sentisse mais medo. Agradar-me-ia lambuzar-te de mel, depois envolver-te nas plumas, levar-te atrelado às feiras, para dizer a todos: este vos anunciava a verdade e vos dizia que a verdade tem o sabor da morte, e vós não crieis em sua palavra, porém em sua tenebrosidade. Deus vos consente mesmo imaginar um mundo em que o presunçoso intérprete da verdade outra coisa não é, senão um melro desajeitado, que repete palavras aprendidas há muito tempo. Jorge responde: os simples não devem falar. Esse livro teria justificado a ideia de que a língua dos simples é portadora de alguma sabedoria. Era preciso impedir isso. Foi o que fiz. Tu dizer que sou o diabo não é verdade. Eu fui a mão de Deus. E aí Guilherme encerra: a mão de Deus cria, não oculta. É isto. Bom, vamos voltar com os slides, que eu deixei essa parte mais aberta, já que você ia ler. A gente volta agora com os slides para encerrar, né, professor? Pronto. Eu tinha pensado... Pronto, pode seguir, né? Eu tinha pensado em falar um pouco sobre esse filme, Monty Python e o Sentido da Vida. Vou tentar ser bem breve. Recomendo muito que assistam. Passa para a próxima, por favor, Sávio, para eu citar também, pelo menos, dimensão. Esse é um outro tema também que daria uma aula inteira, daria uma conversa excelente, que é um livro do Eric Idle, que é um dos integrantes do Monty Python, que é um livro maravilhoso, não tem traduzido em português, infelizmente, né? Se chama The Road to Mars, A Estrada para Marte. E o personagem é Carlton, um robô, e ele está fazendo uma tese de doutorado sobre humor. E é incrível, né? Ele chega a conclusões brilhantes, é maravilhoso. O livro, de fato, tem uma teoria inteira do livro e tal. E aí, uma das perguntas, né, guiadoras da tese de doutorado do Carlton, ele quer saber se o humor é uma endemia exclusivamente humana ou se ele pode ser aprendido por inteligências artificiais. Um tema bastante atual, né? Inclusive, foi o tema, não foi diretamente o tema, mas o tema da palestra anterior, por acaso, proferida por mim, foi sobre desinformação na era da inteligência artificial. Então, o meu TCC, que eu não recomendo a ninguém, porque, enfim, a gente sempre fica meio envergonhado, era sobre justamente verdades e mentiras, né? Sequestrando ali um título do Orson Welles, ou aquele F for Fake, né? Que justamente essa interseção entre humor, mentira, enfim, já estou fazendo aqui autopropaganda, professor. Maravilha, está tudo ligado. Então, vou ficar devendo aqui a teoria de Carlton sobre o humor, e aí vou só, em breves minutos, falar um pouquinho sobre o sentido da vida. Fica até engraçado, né? Vou falar sobre o sentido da vida, né? O Monty Python é um grupo de humor e faz um filme chamado O Sentido da Vida. Então, você espera que nesse filme vá ser tratado o sentido da vida e, de preferência, respondida a questão sobre qual é, afinal, o sentido da vida. Bom, aí só assistindo, né? Não vou dar spoiler. Eu vou falar só da primeira cena, que acho muito
muito emblemática, né? E me lembro dela diariamente, todo dia eu me lembro dessa cena. O filme começa com a cena é um aquário que depois você vai descobrir que está dentro de um restaurante, né? Aqueles peixes, né, que você escolhe o salmão, a truta, sei lá, né? Eu quero comer aquele ali, mas isso você não sabe, né? A primeira cena é um aquário e vem um peixinho, na verdade, que é com a cara de gente, né? Uma pessoa com um corpo de peixe, chamemos assim, que está nadando. E aí vem outro peixe na outra direção, né? E aí começa aquela conversa. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Todo dia você passa por isso, né? Você cruza com pessoas e fala bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É a vida, né? É a vida na sua banalidade, na sua cotidianeidade. E, de repente, está lá todo mundo nessa conversa fiada de bom dia, tudo bem, como é que tá? Bom dia, bom dia. Quando alguém olha para fora do aquário, né? E vê e fala, aquele ali não é o tio Harry? E aí né? Aí você descobre que é o aquário de um restaurante e que o tio Harry virou, né, prato. E tem alguém comendo o tio Harry. E aí os peixes começam a pensar. Né? E começa a falar, poxa, faz a gente pensar sobre as coisas, né? E é isso, né? É basicamente a mesma coisa que a gente tem falado com vários exemplos diferentes, né? A morte obriga a gente a sair do nosso cotidiano banal e pensar sobre ela. E se a gente puder rir, melhor ainda. O resto do filme, só vendo, é um filme de 86, é um filme bem diferente, né? O estilo do Monty Python, de fato, não é para todos os gostos, mas tem muita coisa, né? Tem muita coisa interessante no filme, e aí eu vou encerrando por aqui, né? Prefiro que vocês assistam do que eu conte. Aí tem as suas referências também, professor, livros e filmes que você colocou. Pronto, está aqui, né? O Nome da Rosa, vale muito a pena ler. A Poética de Aristóteles, infelizmente só temos a primeira parte, por motivos já explicados. The Road to Mars, né? A Estrada para Marte, do Eric Idle, e esse História do Riso do Escárnio, que é uma delícia, né? Ele vai passeando pela história do riso desde o mundo mítico, passa por Demócrito, por Diógenes, enfim, né? Até a contemporaneidade. E tem os filminhos também, né? Recomendamos, está aqui O Sentido da Vida, Hannah e Suas Irmãs, Life and Death, né? A Vida de Brian, que é um outro filme do Monty Python, e O Nome da Rosa, do Jean-Jacques Annaud. Perfeito. Professor, eu vou trazer aqui alguns comentários para a gente interagir um pouco mais, né? Que já foram antecipados aqui no chat. A Luana Mara, por exemplo. Só lembrando, antes de qualquer coisa, pessoal, eu coloquei já o link da avaliação, por favor, acessem, né? Quando sair daqui, porque é a questão de 2, 3 minutos e ajuda muito a gente em relação a melhorar o nosso serviço, tá? A gente está aqui para melhor atender a população de Fortaleza e de além, né? Já que estamos online. A Luana Mara fez alguns comentários, Márcio. Ela colocou, por exemplo, que deve ser daí que vem o gaiato, quando você falou da Gaia, ciência, né, do gay, claro, do alegre. Então, o gaiato talvez tenha alguma ligação. Ela Com também certeza. disse, pois é. E ela também disse que, inclusive, lembrando, aqui tem sobrenome gay, né? O Gay Lussac, enfim, vários. Gay. Peter Gay, exatamente. E aí ela colocou, dizem que somos, em maioria, cristãos novos aqui no Ceará. Então faz sentido aquela questão, a ligação com o humor judeu, né? E aí eu até aproveitei e coloquei, assim, acho que até as mães, né? A mãe cearense, a mãe judia, elas têm ali algumas interseções interessantes. Enfim, também outros paralelos também, terra seca, diáspora, provações. É verdade. Tudo. Tem muitas comparações. Isso. O José Gabriel colocou, em algum momento, eu não pesquei bem de onde era, ele falou que é a subversão da moralidade. E aí,
A Luana Mara voltou a falar do carnaval, que daqui tem mais maracatu, mas a gente descobriu que tem o Rei Momo. Você pode ir comentando, me interrompendo, professor, fica à vontade. Calé, obrigado por ter dito que estava sem som. A Luana voltou, depois a Samara também, que já saiu, teve que sair, mas ela colocou algumas coisas também, eu vou comentar aqui. Mas a Luana disse que achou o filme muito interessante, né? Mas que teve cenas fortes, que ela um dia vai criar coragem para assistir e ler o livro também. E aí, de fato, a Samara, né, pediu desculpas, teve que sair, não pôde ficar até o fim da palestra, mas deixou uma pergunta para você, professor. Aliás, antes ela falou, quero deixar registrado o agradecimento por participar aqui da atividade e também os parabéns ao professor Márcio por sua brilhante e instigante exposição. Foi muito bom revê-lo e recordar com nostalgia das inolvidáveis aulas de psicologia social. E aí, fica à vontade. Se quiser comentar, professor, fica à vontade. Só agradecer, né? Falar o que inolvidáveis é ótimo. Ela caprichou aí para poder ele, né, fazer jus. E aí, ex-alunos e alunos novos. Isso é um bom sinal, né, professor? Ex-alunos estão lhe procurando. Então. Muito bom. E aí ela colocou o seguinte: gostaria que o professor comentasse algo sobre o valor do riso e do humor para os povos indígenas. Há um ensaio interessante do Pierre Clastres, chamado De Que Riem os Índios, onde o antropólogo faz observações interessantes a partir de mitos do povo Xulupi, povo que vive ao sul do Chaco paraguaio. E é super interessante ver como eles misturam elementos burlescos, libertinos, sem perder o traço poético. Perfeito, não sabia, não conheço esse livro. O Clastres eu conheço, né? O Clastres é um antropólogo incrível, né? Que escreveu A Sociedade contra o Estado, né? Em que ele fala que os índios não são primitivos e atrasados porque não tem Estado. Ao contrário, né? Eles mantêm uma sociedade sem Estado. E eu acho que o humor tem a ver com isso, né? Tem que ter uma boa dose de humor para aceitar, por exemplo, que o cacique não é o chefe, né? Não é o líder, não é o presidente, não tem essa separação do Estado com a sociedade civil. Não tenho informações sobre o papel assim, não tenho informações detalhadas, mas eu sei muito da força e da presença do riso e do humor nas sociedades indígenas, claro, né? Uma vida, enfim, né? Bem diferente da nossa, mais contato com uns com os outros, mais contato com a natureza. Então, com certeza, o riso tem um papel importante e acho que bem diferente do que é para nós, né? Talvez um riso mais ingênuo, né? Mais feliz, digamos, né? Mas aí a sociedade que é mais feliz, talvez, né, professor? Porque a nossa tem isso. O nosso é um riso preocupado, né? É um riso quase choro já. Exato. Bom, cômico, né? Isso. A Luana ainda me lembrou que colocou que ela acredita, quando o Gabriel comentou que a subversão da moralidade, ele está falando do carnaval, né? Faz todo sentido. Inclusive, logo depois ele comentou, não sei dessa, aí sim eu lembro, o dessa que ele falava era do Rei Momo, né? Eu não sabia que tinha, não sei dessa, mas a gente acabou encontrando aqui. Acho, sim. O próprio Gabriel disse, acredito que era isso mesmo, mas não lembro mais. Bom, gente, se tiver mais comentários, fiquem à vontade, a gente estamos chegando aqui ao final do nosso momento. Professor Márcio, se quiser já fazer suas considerações, a gente muitas vezes propõe o seguinte, tem gente que fica um pouco inibido, né, com gravação e tudo, a gente faz o encerramento, e aí depois a gente para a gravação e faz o open mic. Mas, de todo modo, estou enrolando um pouquinho aqui, para quem quiser fazer comentários, e o Marcos não me decepcionou, ele sempre participa bastante. Marcos Andrade coloca o seguinte: excelente, professor Márcio, satisfação em participar da palestra. Aproveito e faço todos riem da seguinte frase de autor anônimo: quem curte balada é adolescente, adulto gosta de dormir com os boletos pagos. Muito bom. Tá aproveitando aí para fazer os 2 centavos de contribuição aí, tá? Muito certo. Tá certo. Obrigado, Marcos. Queria dizer que eu não concordo, podem me convidar para a balada que eu vou. Mesmo sem os boletos pagos. Mas é um pouco isso aí, porque eu ia falar, não, se for só pela animação é uma coisa, mas sem os boletos pagos é que a nota realmente
o drible, né? O driblar a morte, como você falou. Perfeito. Bom, bem legal, gente. Então, professor, se quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade. É uma satisfação lhe receber. Só agradecer mesmo. Se alguém quiser falar alguma coisa, não sei como é que funciona, se pode, né? Se já está liberado, se alguém quiser. Pronto, eu vou fazer aqui o encerramento, então, gente. Muito obrigado por. Deixa eu só. Né, não parei de compartilhar aqui. Ah, meu Deus. Então, pessoal, muito obrigado pela presença nesse momento. Né? Agradecemos ao professor Márcio pela palestra, pela aula. Sei que não está necessariamente no mais natural para ele, porque ele falou de corpo, ele falou de presença, né? Eu conheço o professor Márcio um pouquinho, né? Eu falei que fui orientado por ele, mas eu também fui estagiário e monitor. Então, assim, eu acho que eu gostava um pouco da companhia dele. Então, conheço bem assim, a forma dele trabalhar e, mesmo assim, foi uma aula muito interessante. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Agradecimento aqui do pessoal, Cristiane Lima Soares, Luana Mara, Marcos Andrade, todos agradecendo, José Gabriel. Disse, inclusive, foi grandioso o prazer em ouvir e rever e rir com vocês. Olha só, que legal. Então, gente, é isso. Estamos encerrando aqui o nosso momento, nossa gravação. Quem quiser ficar para o Open Mic, fica aí. A gente tem um momento aí mais tranquilo, mais livre. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.